A diversidade no ambiente de trabalho e o papel da liderança. Então ele fala assim: qual que é a diferença entre cobrar resultado com firmeza e assediar moralmente? Qual que é a linha que separa a firmeza da liderança e o assédio moral? Aí fala a questão da resiliência, né? Suportando pressões no ambiente de adversidades, ser resiliente. Esse é um termo utilizado na física para designar a propriedade que alguns materiais têm de suportar a pressão interna ou externa. Alguns materiais retornam ao seu estado inicial sem qualquer deformação após sofrer algum tipo de pressão, enquanto outros modificam-se completamente. Resiliente. O termo foi incorporado pelas organizações para indicar um profissional que consegue suportar mais ou menos pressão do cotidiano por resultados. Observe que não se trata de aceitar todas as situações, popularmente conhecido como engolir sapo o tempo todo, mas de ser capaz de lidar com situações difíceis, buscando uma saída para os problemas, ao mesmo tempo em que se envolve com as pessoas da equipe de trabalho. Todo mundo entendeu isso do resiliente? Bacana. Vamos em frente então. Quais são os princípios do resiliente? Ter consciência de que é preciso conviver com as dificuldades, pois elas existem, queiramos ou não. Segundo, a espiritualidade é a compreensão da natureza é a compreensão da natureza humana que são desejáveis. E a compreensão da natureza humana são desejáveis. É preciso persistir. Decisões difíceis e necessárias ocorrem em nossa vida. É preciso nos dedicarmos a ela com a energia necessária. Sair da nossa zona de conforto, ou seja, mudar comportamentos ou ações que estamos acostumados, é condição fundamental para o crescimento. Sexto, são as dificuldades da vida que nos permitem crescer. E sétimo, um ditado chinês fala sobre a resiliência. Os chineses dizem que as árvores robustas não se curvam, mas são as primeiras a serem derrubadas por uma tempestade. Por outro lado, o bambu se curva, se adapta ao ambiente e sobrevive às tormentas. E aqui, faça uma avaliação sobre o seu comportamento profissional e reflita sobre o quanto você é resiliente. Você estaria disposto a assumir um cargo de chefia, mesmo sabendo que o seu antecessor precisou sair da organização devido ao estresse causado pela pressão por resultados? Caso sua resposta seja negativa, você está disposto a mudar? Essa questão, uma coisa é você se considerar resiliente quando você está num cargo de auxiliar, outra coisa é você testar isso num cargo de chefia ou de coordenação, do quanto isso é exigido de você, né? E que ok, a gente precisa ser resiliente, mas precisa, quando a gente tiver a oportunidade de estar num cargo de liderança, poder cuidar para que o ambiente não exija demais isso, né? Porque se for um ambiente de muito estresse, de muita pressão, isso ninguém aguenta. Então, assim, situações difíceis vão ocorrer, situações que a gente tem que ser resiliente vão ocorrer, mas o que a gente puder fazer para minimizar elas, né? Porque senão fica realmente muito estressante, né? Então, observar assim, mesmo que você não esteja num cargo de liderança, você observar o que pode ser melhorado nesse ambiente para ele ser um ambiente menos estressante, né? Ou que exija menos das pessoas, nesse sentido, para que seja mais leve, porque é isso que você falou, senão tem um desgaste muito grande, vai muita energia, no final do dia eu fico muito cansado. Então, assim, começar a pensar de formas de melhorar isso, o ser humano, né? A qualidade daquele ambiente de trabalho. Então, assim, eu escuto o Reinaldo falando, né? Puxa, tem que ficar estressado ali do papel higiênico, do não sei o quê, do não sei o quê. Garanto que ele chegou no momento que ele pensou, poxa, deixa eu fazer uma lista aqui, um checklist de tudo que eu não preciso esquecer, já vejo com antecedência, isso diminuiu muito o seu estresse, né? Tenho certeza que, tipo, fazendo protocolos, né, antecipados, ajudaram
muito a você ter que depender da sua mente para lembrar das coisas e você ficar estressado para não poder esquecer de nada, né? Então, assim, sempre ver formas, o que que eu posso fazer para deixar menos estressante. E aí, voltando, né, para a Taimara, quais são os pontos importantes aqui desse capítulo, né? Primeiro, ele questiona essa linha que separa firmeza de assédio moral, né? Que a gente precisa ser firme, mas tem que tomar cuidado para não ser excessivamente ou ser até um pouco agressivo, né? Você assediar aquela pessoa no sentido de maior exigência, agressividade ou carga emocional para cima dela, né? Eu acho que tem esses dois termos. E a importância de ser resiliente e o quanto que a gente pode mudar a forma de pensar, né? Que isso é uma coisa natural, que é do ser humano, que a gente precisa saber lidar, mas, e fechando aqui o ponto, fechando que, ok, a gente precisa ser resiliente, mas a gente não precisa ser o tempo inteiro resiliente, porque isso causa muito estresse, né? Que a gente tem que tentar ter um ambiente confortável, ter um ambiente bom de trabalho e que, claro, quando os momentos vierem, a gente poder lidar com eles de uma forma, né, com resiliência. Então, esses são os pontos principais. Ok, pessoal?